Olá, sejam muito bem-vindos a este canal que busca ser sempre interativo e participativo. Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para entrar aí na sua casa ou onde quer que você esteja me assistindo e falar com você. Desde já, muito obrigado. E eu recebi um e-mail, ela diz: Boa tarde, André. Boa noite. Boa noite. Vi seus vídeos na internet e gostei muito, por isso estou escrevendo minha história para você analisar e dar uma solução. Solução, gente, cuidado. Cuidado, eu tenho percebido isso. Tem gente que acha que eu vou dar solução para as situações. Eu vou dar um ponto de vista, eu vou dar uma opinião. Geralmente, na grande maioria dos casos, eu dou um ponto de vista de forma genérica. Porque para alguém opinar sobre a sua realidade real, concreta, requer conhecimento, requer contato. E então eu não estou aqui determinando como você deve agir. É você que tem que, diante das minhas palavras, perceber as palavras que o André está dizendo. Lá em Dois Córregos, as palavras que ele está dizendo e que estão chegando até mim via internet, tem como eu colocar em prática na minha vida real e concreta, na minha situação específica? Porque talvez não tenha, certo? Talvez não tenha. Nós não somos uma máquina programável. Não somos assim. E jamais eu tenho essa pretensão, Deus me livre, não tenho essa pretensão de me tornar alguém que dita normas ou regras de como se deve fazer, de como se deve agir. Você que tem que ter o seu senso crítico de tentar colocar o que é colocado de forma genérica, tentar colocar na sua vida particular e específica. Eu terminei um relacionamento de 5 anos. Após muitas idas e vindas, resolvemos colocar um ponto final na nossa relação. Sei que ainda existe um sentimento muito forte entre nós, mas a relação chegou no fundo do poço. Antes de namorar esse rapaz, eu namorei uma outra pessoa mais madura que me completava em todos os sentidos, principalmente na cama. Mas ele tinha um gênio muito forte e só me queria para ele. Por mais que gostasse dele, minha família não aceitava nosso relacionamento pelo jeito dele. E eu também achei melhor cair fora, pois queria viver e curtir a vida. Tinha acabado de terminar minha faculdade, comprar um carro, enquanto ele só pensava em jogar videogame. Olha... Geralmente acontece muito isso. Eu tenho notado muito isso com algumas mulheres, é claro, isso não é a regra, não é? A mulher, ela tem a tendência, não é regra, tem a tendência de amadurecer antes que o homem. Eu já até vi casos de amigas minhas assim, que a mulher, sabe, querendo, fazendo faculdade, fazendo isso, fazendo aquilo, tal, e o namorado lá, meio que sem perspectiva, e a mulher foi se frustrando. A mulher vai se frustrando diante dessa falta de perspectiva. A mulher, ela gosta de se sentir segura. E um dos aspectos da segurança é o homem que corre atrás, é o homem que faz as coisas, é um homem ativo. E não um homem que fica só jogando videogame. Eu não jogo videogame, gente, mas não tenho nada contra a pessoa... pode ser um hobby jogar o videogame. Por exemplo, um hobby para mim é assistir filme. Este é um hobby para mim. Agora, eu sou um cara ativo, corro atrás das coisas, corro atrás das minhas metas, dos meus objetivos, mas eu tenho que ter o meu momento de lazer também. Então, não é porque você conhece um cara que joga videogame aos finais de semana que ele não quer nada da vida, hein? Tá? Então, a gente não pode partir de pré-julgamentos. Talvez aquela situação, jogar o videogame, seja
um aspecto lúdico e o aspecto de lazer que todos nós precisamos. Precisamos ter o nosso aspecto de lazer, é claro, sem dúvida alguma, temos que ter isso. Senão a gente só vive para o trabalho, nos tornamos e nos transformamos em workaholic. Workaholic é o alcoólatra, entre aspas, pelo trabalho, o viciado em trabalho, não alcoólatra, né? O viciado em trabalho, um workaholic. E então a gente tem que ter esse momento, sim, de lazer. Talvez esse cara, ele corra atrás das coisas, não estou dizendo o seu caso específico. Estou dizendo que não podemos partir de pré-julgamentos. Tem gente que fala, o cara lá de final de semana só fica jogando videogame, quer saber de videogame, fica jogando joguinho. Talvez seja a diversão e o aspecto lúdico e lazer que ele tem. Não significa que ele seja um vagabundo ou que ele não corra atrás das coisas que ele quer. Das suas metas, dos seus objetivos, que ele não seja um cara dinâmico e ativo. De que adianta também um cara que só fica lendo Freud, Descartes, Aristóteles, Platão, os grandes clássicos da filosofia e não faz nada. Não é dinâmico, não é proativo, não corre atrás de metas e objetivos. Para mim, ele e o cara que fica no videogame, o que vai mudar só é a bagagem cultural adquirida. Só. Porque a falta de perspectiva, para mim, também se estabelece do mesmo jeito. Não que não seja importante. Por exemplo, tem gente que estuda porque no estudo é uma perspectiva e um objetivo. E agora tem gente que estuda não porque ela é uma pessoa ativa, dinâmica e que corre atrás de objetivos, não. Mas porque ela quer se encostar em alguma coisa. É meio polêmico isso, não vou entrar nesse aspecto porque mereceria até um outro vídeo. Tá, mas ele só jogava videogame, pelo jeito era uma pessoa que você percebeu que não tinha, não pelo videogame, mas que não tinha muitos projetos, muitas perspectivas, não corria muito atrás das coisas. Aí você diz, conheci o meu ex, um rapaz maravilhoso, totalmente diferente do outro, não tinha vícios, era super tranquilo, mas tinha algo que me incomodava nele. Não era bom de cama, nossa. Ou talvez pelo fato de gostar do outro, não me dedicava no relacionamento. Sim, existe isso também. Como você deixou o outro não porque você deixou de gostar dele, mas porque você se decepcionou e se desapontou com o estilo de vida dele. Então é óbvio que você projetou numa relação que você iniciou, na relação que você iniciou com o seu ex atual agora, você projetou nele tudo aquilo que você vivia com o outro. Principalmente a questão da cama. A questão da cama, eu percebi que pesa muito para você. Não que não pese, de fato, numa relação amorosa, a cama, ela pesa bastante. Não é? Tem que ter não estou falando de forma pejorativa, tá, gente? Mas tem que ter o encaixe, tem que... Tá, não levem na malícia o encaixe que eu estou dizendo. Né? Vocês entenderam, caramba. Então tem que ter, não é? Tem que ter a química, a pele, o cheiro. A cama, ela é importante, mas não é o único aspecto. Não é o único. Mas sim, tem um peso grande na relação também, né? Enfim, sempre fazia comparações dos dois. Olha, gente, fazer comparação é péssimo. Quando a gente faz comparações, é péssimo. Porque significa, é como se a gente quisesse andar com os pés em duas canoas. Então eu coloco um pé aqui, o outro pé aqui. Eu não consigo. Ora eu estou aqui, ora eu estou aqui. Ora eu apoio mais aqui, ora eu apoio aqui. E a gente tem que viver a inteireza e a integralidade do nosso ser num único aspecto. Eu li um texto uma vez sobre, pessoas que fazem as coisas pela metade. Então, o homem que é um profissional pela metade, ou a mulher que é uma profissional pela metade, uma pessoa que ama pela metade, não, a gente tem que ser por inteiro. A gente tem que amar por inteiro, a gente tem que gostar por inteiro. Mas aí, André, eu vou sofrer. Sofra por inteiro. Não sofra por doses homeopáticas, sofra por inteiro.
Sofreu por inteiro, agora levanta, cabeça para cima, tudo por inteiro na vida da gente. A gente corre o risco de viver uma vida muito medíocre hoje em dia. Medíocre no sentido de mediano mesmo. Sabe? De tudo pela metade. A gente não se entrega no trabalho que a gente faz, a gente não se entrega na relação que a gente faz, a gente não assume a inteireza. Por isso que acontecem muitas traições, por isso que acontecem muitas mentiras, desonestidades, porque a pessoa ela não se entregou por inteiro, ela não se doou por inteiro. Por isso que ela acha que ela tem o direito de permanecer naquela situação, esconder, contar mentiras, porque não houve uma entrega verdadeira, não houve a inteireza, tá? Da pessoa como um todo, se colocar como um todo na relação. Então, quando a gente faz comparações, a gente está fazendo isso. A gente fica catando metade daqui, metade daqui. Ah, o outro era bom na cama. Então, esse aspecto. Então, nós vamos montar relações de Frankenstein. Olha, me veio isso agora. Nós vamos montar relacionamentos Frankensteins. Frankenstein. O Frankenstein vai ser uma aberração o nosso relacionamento, porque nós vamos pegar partes. Nós seremos o Jack Estripador das relações amorosas. Nós vamos, tirar partes das pessoas. Então, aquele é bom de cama, esse não tem vício. E aí eu começo a montar. Ah, mas então, esse não tem vício, só que na cama é ruinzinho. Aquele ali não tem perspectiva, não tem projeto. Ai, mas na cama, Senhor! Então, a gente fica montando e fazendo comparações. E é por isso que a gente não vive a inteireza. Se é certo, se é errado, no meu ponto de vista, eu acredito que a gente não está tão certo quando a gente fica fazendo comparação. Por exemplo, gente, eu não sou perfeito em nada nessa vida, mesmo porque a perfeição não existe. Mas eu vou dar um exemplo meu. Como professor, sou professor de filosofia, de sociologia e também da parte teórica na empresa, na autoescola. E eu não posso ficar comparando um aluno com o outro, ou uma turma com a outra. Cada aluno é único. Cada aluno tem as suas próprias características. Cada aluno tem o seu próprio comportamento. Eu não posso julgar um pelo outro. Eu tenho que entrar na inteireza e na integralidade daquele aluno de forma específica. Assim como eu não posso julgar uma sala pela outra ou uma turma pela outra. Mesmo porque a sala enquanto sala, apesar de serem cada um lá dentro, ser um aluno específico com características próprias, enquanto sala eles adquirem também uma característica que o distinguem da outra sala, que vai distinguir da outra e da outra. Então eu não posso julgar uma sala pela outra, um aluno pelo outro. Eu vou ter que buscar me entregar àquele aluno de forma específica. Quando ele me entrega um trabalho, entender o que aquele aluno está querendo me dizer a partir da realidade dele. Mais ou menos é isso que nós vamos ter que fazer nas nossas relações. É claro, eu sei que é humano as comparações. Mas as comparações mostram que estamos divididos. As comparações nos mostram que estamos querendo andar com os pés em duas canoas ou até mais. Profissionalmente eu gostava daquele. Sexualmente eu gosto desse. E na diversão eu gosto daquele outro que eu tinha relação. Então a gente não vive a relação na qual a gente está de forma inteira, na sua integralidade. Aí você diz assim,
Claro que a situação foi ficando insuportável. Sim, foi ficando insuportável porque, principalmente na cama, você ainda ficava lembrando do outro. Não tinha mais vontade de beijar, olha lá, de fazer sexo. Sim, porque você queria estar beijando o outro, você queria estar fazendo sexo com o outro. Os vícios, você não queria do outro, você queria esse que você estava agora. Mas na hora de beijar, você queria o beijo caliente do outro. Você queria o pega do outro, né? Ai, aquele lá sim, tem um pega. Nossa, meu Deus, aquilo. Você tá vendo? É isso que a gente tem que trabalhar dentro de nós. E essas características têm que estar muito bem resolvidas. A gente não pode iniciar um relacionamento deixando pendências. As pessoas estão iniciando o relacionamento deixando pendências. Você deixou pendência. Você terminou com o outro gostando do outro, deixando um rabicho lá ainda. A gente tem que terminar, olha lá, não termina de forma integral, de forma inteira. Termina pela metade. Eu termino porque você só joga videogame e você não tem metas, objetivos. Mas eu ainda gosto de você. Eu deixo um rabicho. Eu deixo uma brecha. Eu deixo uma vírgula. Eu não coloco um ponto final. Por isso que aí qualquer relação que se começa, quando uma relação começa e existe uma pendência lá atrás, as coisas não dão certo. Não dão certo. E você está dizendo que você está confusa e triste. Você está confusa e triste por conta disso. Porque existem pendências. Você precisa resolver as pendências. Quando a gente resolve as pendências, quando a gente se estrutura, quando a gente resolve as situações, inclusive resolve as nossas situações afetivas, amorosas, nós temos que resolver. Na nossa vida, nós não temos que resolver apenas questões práticas. Tem gente que elabora, eu quero me casar com tantos anos, eu vou fazer mestrado ano que vem, elabora todo um roteiro prático, porém a vida afetiva fica totalmente desorganizada. A gente tem que também saber pontuar, saber o que queremos para nós, arregaçarmos as mangas e lutarmos pelo que queremos, inclusive no âmbito e no campo afetivo da nossa vida, para que o nosso ser como um todo, não só no aspecto profissional, mas o nosso ser como um todo, na integralidade, esteja em harmonia. É isso. E aí você vai deixar de ser confusa, né? Tem situações que a confusão acontece, é óbvio, mas você ficará menos confusa e assim eliminará a tristeza. Não que a tristeza não aconteça na nossa vida, ela acontece, mas a tristeza ela acontece e você olhará com outros olhos. Você aprenderá com aquela situação que lhe trouxe uma tristeza. Enfim, é isso. Inscrevam-se, participem. Eu fico aguardando a sua inscrição aqui neste canal que busca ser sempre interativo e participativo. Se você quiser me adicionar no Facebook, esteja à vontade. Pode mandar o seu convite que eu vou aceitar com muito bom gosto, com muito carinho. Forte abraço!